Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. Volume 2. Título do capítulo: Capítulo _ 2 _ hino _ dos _ brindados. A missão especial de reconhecimento foi mais suave do que o planejado. Eles tinham penetrado muito mais profundamente no território da Legião do que o esperado. Pode ter sido uma boa coisa ter eliminado o inimigo no primeiro dia de missão. Depois de terem passado pela área contestada, eles entraram na área controlada pela Legião, onde as patrulhas inimigas eram menos frequentes. Com a habilidade de Shin, eles sabiam onde a Legião estava, e se escondiam ou davam a volta por eles, evitando contato enquanto avançavam para o leste. O outono começou, e eles começaram a sentir frio enquanto acampavam no lado de fora. Suas rações de combate sintetizadas eram secas e sem graças, eles continuavam avançando indefinidamente. Para eles, no entanto, essa era a primeira viagem em liberdade que tiveram em suas vidas depois de todas as dificuldades que enfrentaram. As áreas controladas pela Legião já foram povoadas, e, mesmo sem ninguém, as construções da cidade e das vilas continuavam em pé. Dada a chance, eles entravam nas cidades que eram como relíquias para explorar e caçar animais que estavam livres pelo campo. Se as condições permitissem, eles também acendiam fogueiras. As cidades que encontraram em sua jornada eram diferentes uma das outras, e a beleza natural das paisagens lhes dava muita alegria. No meio do outono as bandeiras da República deixaram de marcar as ruínas. No lugar delas, estava a do Império. Nesse ponto, eles finalmente tinham chegado. Fido. Você testemunhou nossa jornada até aqui, nós ordenamos que você continue assim, até que você apodreça. Fido foi acertado por um canhão no lado e assim foi silenciado para sempre. Shin se ajoelhou do seu lado e lentamente se levantou. Não sabia se a ordem final tinha sido entendida pelo Scavenger atolado. Não se sabia se esse robô coletor de sucata podia entender o significado dessas palavras, dada sua fraca capacidade de processamento. Shin se virou e viu que Raiden já tinha retornado. Deve ficar tudo bem, né? Depois de pensar um pouco, ele se lembrou de algo. Havia túmulos de alumínio com o nome de seus companheiros mortos. Incluindo de seu irmão, tinha um total de 576. Ele havia decidido deixar esses túmulos aqui junto com Fido e os restos dos Juggernauts. Sim. Não podemos aguentar por muito mais tempo. Na batalha anterior, todos os Juggernauts, tirando Gundertakir, fora destruídos, mas felizmente, os 5, incluindo Fido, sobreviveram. Nesse momento, eles só tinham pequenas armas para se defenderem, totalmente impotentes contra a força poderosa da Legião. Eles realmente estariam mortos na próxima batalha. Mas Shin apenas sorria levemente, então ele bateu com a ponta do dedo no container atado a Fido. Isso é tudo que posso fazer agora, não tem necessidade de levar esse cara conosco. O leal Scavenger que tirava uma parte da armadura dos mortos não estava mais por perto. Raiden também riu. Nesse momento, já era tarde demais para eles. O fim estava bem diante deles. Então a nossa feliz jornada está chegando ao fim. Ele parou de sorrir e olhou para o oeste, o caminho que eles haviam trilhado. Sob o céu azul pairava uma terra seca e árida. A brisa soprava pelas pétalas amarelas remanescentes, e os 8 caminhos de trilhos negros diante dele se estendiam no horizonte infinito. Parecia bastante irônico. Nesse momento, essa era a única prova de que pessoas já haviam morado nessas planícies vazias. Nunca pensei que haveria tantos assim. Sim. Eles mal tinham conseguido atravessar as partes mais profundas das áreas controladas pela Legião, e agora tinha muito mais terreno à frente do que Shin conseguia deduzir com os barulhos. No topo da pradaria, de onde ele conseguia ver, havia unidades de loves e dinosaurias em prontidão, montando um mosaico caótico de metal. As unidades de recolhimento Tausenfudsers formavam um par de rios que fluíam, um se movendo de trás para frente e o outro ao contrário. Os Entagsfliege mantinham suas asas escondidas enquanto repousavam sobre a floresta murcha, formando pingentes de prata. De tempos em tempos, eles desciam na terra árida de uma montanha destruída ou de uma cratera. Parecia que os minerais haviam sido totalmente minerados, e os cenários se pareciam com o fim do mundo. Havia também uma vez
ou uma unidade a tomaria, um enorme monstro à espreita no meio da névoa espessa da manhã. Era tão grande que não dava para saber seu tamanho total. A legião que se movia no entorno deles estava muito agrupada, e às vezes, eles tinham que passar dias inteiros na chuva fria, se escondendo. Como alguém poderia lutar contra essa multidão enorme do exército das máquinas mortas-vivas? Certamente a República seria derrotada nessa guerra. Ou melhor, toda a humanidade certamente seria derrotada. Um dia, se ela chegar aqui, mas esse dia vai chegar? Angel colocou os recursos restantes no último container que tinha sido cortado, amarrou ao Undertaker com fios e com o guincho e voltou. Pessoal, eu terminei o meu trabalho, já é hora de partir. A outra parte da Legião que ouviu a batalha irá chegar logo se ficarmos muito tempo aqui. Crena e seu também tinham terminado seus trabalhos de instalação, e saltaram de seus Juggernauts. Os 5 decidiram que se revezariam pilotando o Juggernaut conforme avançassem, e se encontrassem a Legion, quem estivesse pilotando lutaria, enquanto os outros se esconderiam. Seu esticou as costas, colocou as mãos atrás da cabeça e fez um beicinho. Mas temos o Juggernaut do Shin, de todas as unidades, as configurações do sistema operacional são realmente delicadas. Para ser sincero, estou com um pouco de medo de pilotá-lo. Alguns limitadores foram destruídos. Era essa também a razão pela qual o Undertaker podia se mover de maneiras que os outros Juggernaut não conseguiam. Claro, essa também era a razão pela qual as habilidades de pilotagem de Shin se destacaram entre aqueles que tinham codinomes. Nesse momento, Crena levantou a mão. Vou pilotar primeiro então. Minha unidade foi a primeira a ser destruída, então não estou tão cansada assim. Eles conseguiram aguentar até esse ponto, mas o Undertaker era bem velho e não tinha tido manutenção há um bom tempo. Era mais perigoso pilotar isso do que um piloto inexperiente pilotar um Juggernaut comum. Crena moveu a máquina, e Shin, satisfeito com o container que estava sendo arrastado, voltou repentinamente sua atenção para eles. Por muito tempo, tinha certas unidades Legion seguindo eles. E por algum motivo, não os atacou. Talvez sejam a Maze, ou pode estar simplesmente monitorando seus movimentos. Mas, ele não chamou outras unidades da Legion, ele apenas continuava os perseguindo. Se eles tentassem emboscá-lo, a unidade pararia. Se eles voltassem de onde vieram, a unidade seguiria o mesmo caminho. As armas do Juggernaut eram feitas sob medida para ter uma grande precisão e tinham pouco alcance, conseguiam atacar apenas coisas em seu campo de visão. Como não tinha intenção de atacar, Shin não informou sobre essa unidade para os outros. Pela voz, ele sabia que era um Shepherd. A voz era baixa, ele não conseguia ouvir direito as palavras, mas ele se lembrou de ouvir essa voz antes. Quando foi exatamente que? Não posso morrer quando deveria ter morrido. Isso é karma? Rei arrastou o corpo que era difícil de controlar, e pensou nisso usando seu sistema neural de nanorobos que estavam à beira do colapso. Para preservar e agrupar dados de batalha, o gravador de missão da Legion iria transmitir dados de uma unidade destruída para a unidade mais próxima. Se o destruído fosse um Shepherd, a CPU dentro da unidade também seria enviada para a unidade em espera. Poderia ter muitas Black Ships derivadas de humanos, mas sempre tinha que ter um Shepherd. Um Shepherd, com sua personalidade distinta, não conseguiria sustentar outras unidades com as mesmas características. No entanto, a Legion não estava disposta a perder esses Shepherds com a capacidade de processamento maior, então preparou unidades de backup e um sistema de transferência especial quando falhasse. Rei sentiu que esse sistema não fazia sentido. No momento em que eram abatidos, era impossível transmitir os dados que foram praticamente destruídos. Provavelmente a maioria deles não conseguiriam ser transmitidos, e mesmo que fossem, era difícil imaginar a unidade de backup funcionando normalmente. De fato, depois de ter sido atingido pelo estilhaço da ogiva Hit, os dados de Rei mal foram transferidos direito, e a unidade estava à beira do colapso. Não conseguia aguentar por mais muito tempo. Sabendo disso, mesmo assim decidiu perseguir Shin. Queria garantir que não seria visto, então seguia ele bem atrás, querendo testemunhar o fim de sua jornada. O velho dinossauria sobressalente sacudia enquanto avançava. De repente,
lembrou-se que era a alma de Shorei Nozen. Com o passar do tempo, seus dados foram gradualmente se desfazendo, mas a memória da luta final foi preservada. Os instintos da máquina de guerra entraram em ação com sua loucura de proteger e matar. Ele se lembrava de tudo, da ilusão da garota de cabelos prateados que se levantou para proteger, e da voz que tentava matá-lo várias vezes, e mesmo assim o chamava de irmão até o fim. Na área controlada onde a Legion continuava cruzando, Shin e seus companheiros deram a volta em algum deles, evitando o combate enquanto avançavam. Assim está bom. O rei pensou. Não tinha necessidade de travar batalhas sem nenhuma esperança de sobreviver, em vez disso, deveriam pensar em como avançar mais. Além disso, essa era a área da Federação, o maior bastião da humanidade que estava isolado do mundo exterior, ainda lutando contra a Legion. E assim que chegassem à Federação, Shin e os outros com certeza estariam protegidos. Comparado com a República, os soldados da Federação eram muito mais normais. Seus soldados eram de diferentes cores, diferentes raças, lutando lado a lado sem nunca abandonar um companheiro, mesmo que eles já estivessem mortos. Eles nunca ignorariam as 5 crianças que escaparam das fendas da morte. Até isso acontecer, eu certamente vou ter desaparecido. Isso é bom. Embora ele mal conseguisse manter a consciência, era uma questão de tempo até ele enlouquecer. Todas as suas memórias, todos os seus desejos seriam erradicados, e então, ele seria convocado novamente para a Legion. Quando convocado, certamente ele procuraria isso. O irmãozinho gentil que não podia deixar a morte insignificante de seu irmão mais velho passar batida, se aventurando pelo inferno chamado campo de batalha por 5 anos. Desculpe, mas dessa vez eu tenho que ir. O dinossauro se afastou. Parecia que estava rezando para que o seu desejo final de proteger fosse perdoado. Angel, é a minha vez. Angel, pilotando o Undertaker, se sentiu confusa quando de repente ouviu a voz de Shin através do para-raio. Era o segundo dia desde que se despediram de Fido. As nuvens pairavam no alto, no céu do outono, e a luz do sol brilhava entre as folhas, os pontos de luz, as folhas vermelhas bordô na floresta tremulando na janela. Não é muito cedo? Não devia continuar até o meio-dia. Estou de saco cheio. Angel fez uma careta quando ouviu essa resposta simples e rápida. Honestamente, esse não era o momento para eles conversarem, e era de se esperar que eles se sentissem entediados de ficar simplesmente olhando para o cenário. Se você soubesse que ficaria tão entediado, poderia ter trazido um livro para ler até chegarmos lá, Shin. Angel percebeu isso ironicamente, e puxou a alavanca da escotilha. Enquanto observava Shin e os outros se aproximarem da Federação, Rei soltou um suspiro de alívio. Seu processador de pensamentos estava começando a se desfazer, entorpecidamente. Se continuasse assim, eles chegariam na linha de patrulha da Federação. Lá, a Legion se importaria em primeiro cuidar do exército da Federação antes de cuidar deles, e como era uma unidade se aproximando por trás, se eles conseguissem usar o ambiente para se esconderem, passar pela Legion seria bem possível. Rei não sabia quanto tempo mais seu corpo aguentaria, mas ele deve ficar bem. Ele poderia finalmente descansar. Sim. Ele mal conseguia se conectar à inteligência das forças aliadas usando o link de dados. Quando viu o posicionamento, ele sentiu algo queimando em sua falsa rede neural. Isso é ruim. Enquanto desciam o traiçoeiro e vertical penhasco que parecia um caminho, o Undertaker parou de repente. Raiden, que pegou um cobertor que estava em sua unidade antes, estava deitado no container, e subitamente se levantou. O que foi, Shin? Shin falou. Sua voz era tão indiferente quanto antes, mas dessa vez tinha um pouco de determinação. O piloto que estiver pilotando tem que lutar. Nós já discutimos isso. Nesse momento, Raiden entendeu. Ei! Você já foi descoberto. Eles não podiam evitar a Legion, não importava o quanto eles tentassem, provavelmente ele já sabia disso quando pediu para assumir o lugar de Angel. Angel, agitada pelo medo, saltou apressadamente do container. Não, Shin, eu nunca teria te pedido para fazer isso. Ela estava prestes a se aproximar, mas Shin disparou um arpel em sua direção.
Ela se esquivou e o Undertaker aproveitou essa oportunidade para escalar um monte, até o topo. A encosta íngreme era praticamente um penhasco, impossível para qualquer humano escalar. Não tinha caminhos, provavelmente ele os guiou até lá por esse motivo. Os sensores ópticos vermelhos, com várias rachaduras, mostravam apenas 4. O Juggernaut estava completamente danificado, suas armas de combate não eram vistas em nenhum lado, marcas de queimaduras estavam por todos os lados e a propulsão foi muito danificada. Continue indo para essa direção. Quando entrarem na floresta, vocês não devem mais serem descobertos, não muito longe de lá, não havia mais nenhuma voz da Legion. Se houver algum sobrevivente, se possível peçam asilo. Essas foram as ordens que eles ouviram no campo de batalha dos 86ers. Era de se esperar que eles não fossem descobertos. Já que tinha uma unidade inimiga dentro da área controlada, o Undertaker, as unidades da Legion próximas vão se concentrar totalmente nele, e em nada mais. Ele provavelmente tinha considerado isso também. Você deve estar de brincadeira, né? Isso significa que você vai ser a isca aqui. Não falamos que devíamos ir todos juntos? Não vou deixar você morrer sozinho, te acompanharei até o final. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.